Essa é a live, essa é a oração da exaltação de Deus. Você sabia que Deus continua ainda exaltando? Deus continua ainda recompensando aqueles que buscam a Ele? Deus te trouxe aqui para dizer que está chegando o tempo da exaltação de Deus, do cumprimento das palavras que Ele tem na sua vida. Porém, Deus me deu aqui algumas instruções bem práticas que vão fazer parte desse novo tempo na sua vida, esse tempo onde Deus vai te exaltar, mas não é algo só sobre você ou algo sobre coisas humanas, não. É sobre um propósito que Deus tem a ser realizado através da sua vida. Vê Pires, Regina Lúcia, Judite Duarte, se você está aqui nessa oração hoje, se sinta um privilegiado, porque Deus me deu uma autorização e uma palavra muito especial. Judite Duarte, Marana Guiar, glória a Deus, Dionice Matos, Neuza, Norma Lebre, Sávio, glória a Deus, Giovana, Thaís, que especial. Escute bem, esses dias, sabe, eu achei muito interessante. Sabe, Deus vai exaltar muitas pessoas que estão aqui nessa live. Eu tenho uma instrução e vou liberar essa palavra que Deus me deu aqui. Esses dias me chamou muita atenção. Alguém veio conversar comigo e essa pessoa me falou assim que ela ficou afastada de Jesus por um tempo. Mas depois ela reconheceu que quando ela chegou no culto, sabe, veio um poder de Deus e começou a fortalecer essa pessoa. Ela falou assim, eu estou sentindo agora que tem um poder de Deus na minha vida para eu vencer o pecado, para eu vencer as tentações que essa pessoa estava enfrentando. Então, você escute bem. Primeiro, eu achei interessante até a sinceridade de coração dessa pessoa. Agora, outras pessoas também, muitas vezes, alguém me perguntou como que é ser exaltado por Deus, sabe? E tá tudo bem, não tem erro nenhum em querer saber sobre isso. Mas eu vou falar aqui uma coisa, se você entende que Deus tem um propósito para você, primeiro, você entende que Deus tem um propósito para você, e você sabe que Deus quer te exaltar, sabe? Você sabe que Deus tem um propósito para você, Deus quer te exaltar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te convidar para descer. Ó, sempre que Deus quer exaltar alguém, Deus vai chamar primeiro para descer. A mentalidade carnal é contra a mentalidade do Espírito de Deus. Quando carnalmente alguém quer ser exaltado, sabe? Satanás, quando quer exaltar, ou quando a mentalidade carnal quer exaltar, primeiro sobe, né? Mas normalmente depois desce. Com Deus é diferente. Satanás primeiro exalta para depois abater. Com Deus é diferente. Primeiro Deus humilha para depois exaltar. Você está vendo? Esta é a live de confirmação para muita gente que está aqui. Deus está falando comigo agora. Essa é uma live de confirmação para muita gente que está aqui. Porém, Deus vai te exaltar, mas eu tenho uma instrução. Escute bem o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Fica até o final. Olha lá. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que, no seu tempo, Ele vos exalte. Sabe? Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Tá? Vamos com calma. Olha aqui. Primeira coisa, então, você precisa se humilhar diante de Deus. Orar. Por que você deve orar para depois ser exaltado por Deus? Por quê? Porque primeiro Deus quer te fortalecer por dentro. Porque primeiro Deus quer te dar revelações, informações que você vai precisar para usar no tempo da exaltação. Quando Deus quer exaltar alguém, Ele chama para descer primeiro. Por quê? Ele te chama para oração por quê? Descer significa você tirar um período, sabe, mais intenso talvez de oração. E você criar é mais do que um hábito, mas um relacionamento mais íntimo com Deus. Por quê? Porque Ele vai te dar um dom poderoso. Porque Ele vai fazer algo extraordinário. E Ele precisa dessa comunicação com você. Você está vendo? Um tipo de pessoa que Deus nunca vai exaltar, apesar de querer exaltar. Tem um tipo de pessoa que Deus nunca vai exaltar. Qual? É aquele que não está descendo. Se você está nessa oração
se você está nessa live aqui agora, Deus está te chamando para orar. Eu vou deixar 2 orações de instrução, onde eu falo 3 fatos poderosos sobre a oração, e eu falei também sobre uma forma que você ora, onde Deus revela e Deus vem com uma intervenção na sua vida com resposta. Agora, escute bem, vou deixar no primeiro comentário fixado assim que acabar, essas 2 orações. Agora, Deus vai exaltar muitos dos que estão aqui. Como? Cumprindo promessas, fazendo coisas extraordinárias. Deus estava falando comigo que tem pessoas aqui que desde criança você tem uma sensação de que Deus tem algo grande com você. Ou você nem sabia, mas você ficou com a sensação de que você nasceu para algo grande, para algo extraordinário. E Deus estava falando, essa impressão é o Espírito Santo que está te dando. Porém, se você não descer, Deus nunca vai permitir você subir. Você está vendo? Vamos ser pedagógicos aqui agora. Escreve aí. Se eu não descer, fala assim, eu não estou pronto para subir. Sabe? Subir aonde? Subir no que Deus tem te prometido. Subir em alguma área da sua vida que ainda está com dificuldade. Sabe? Você precisa colocar essa área diante de Deus e ter o quê? A revelação da vontade de Deus para aquela área. Agora, se você não ora, você não tem revelação da vontade de Deus. Aí um vai ficar te dando opinião, outro vai ficar te dando opinião, aí chega outro com várias fortalezas mentais e te dá uma palavra, sabe, estranha, que não é de Deus para você. Ele só fala de uma maneira geral, mas não entende que Deus tem um propósito específico com você. Aí fica uma opinião aqui, outra opinião ali. Aí você vai naquele culto, tem uma outra opinião, tem outra opinião, e você não tem uma revelação do que Deus tem com você. Se você está assim, atirando para todo lado, né? E está assim, perdido, sabe? Igual o cego no tiroteio, igual diz por aí. Enfim. Você está precisando do quê? Descer. Se você não desce, você nunca vai estar preparado para subir. A primeira coisa quando você desce, é Deus querendo ter uma intimidade com você para te falar algo. Quando eu comecei a orar, eu nunca pedia, eu não me lembro por muito tempo de não pedir nada a Deus. Uma vez eu pedi algo para Deus, e Deus fez, há mais de 12 anos atrás, e depois eu não lembro de ficar muito tempo pedindo algo, mas eu passava muito tempo com Deus, e Deus começou a me fazer as promessas. Você está vendo? Deus te chama para descer para quê? Para Ele revelar qual é a vontade dEle, e você já orar de acordo com a vontade de Deus. Você se preparar para viver aquilo que Deus te revelou. É diferente. Se você tem alguma necessidade, você pode colocar diante de Deus aqui. Mas sabe, se Deus quer te exaltar, normalmente Ele vai te chamar para descer. Para quê? Para desenvolver intimidade com Ele. Deixa eu ser mais prático. Sabe? Você tem que falar, no meu dia, eu vou tirar um tempo exclusivo com Deus. Sabe? Eu quero tirar um tempo exclusivo com Deus. Tal, um dia ou outro, por exceção, não deu. Mas normalmente você tem aquele tempo na presença de Deus. Nesse tempo com Deus, Ele vai te fazer promessas. Nesse tempo com Deus, Ele vai te fortalecer para vencer o pecado. E Ele vai também te capacitar para viver as suas bênçãos, viver as promessas dEle na sua vida. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Quem quer que você viva miséria e pobreza não é Deus, é Satanás. Você está vendo? Agora, se você só com a mentalidade carnal e fala, Deus vai me exaltar, Deus vai me exaltar, sabe? E só na mentalidade carnal, você não está pronto. Sabe? Lá em Gálatas fala que o filho, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, se ele é imaturo, ele é tratado como escravo. O filho, quando ele é imaturo, ele é tratado como escravo, mesmo sendo dono de tudo. Aonde Deus vai te amadurecer? Primeiro, quando Ele te chama para descer para a oração. Quando você se humilha diante de Deus, Deus começa a te preparar para te exaltar. Você está vendo? A exaltação de Deus começa quando você desce. Você está vendo? Quando você aceita o convite de Deus para Ele te exaltar. Qual é o convite de Deus para Ele me exaltar? Ele vai te chamar para descer. Sabe? Se você ainda está tendo dificuldade na sua disciplina de oração, na verdade eu não quero falar assim como disciplina, eu quero falar no seu relacionamento com Deus. Então talvez seja isso o que está faltando para Deus te levar para um próximo nível de bênção que Ele tem na sua vida.
sabe? Deus vai exaltar muita gente que está aqui. E essa palavra é uma providência de Deus para você. Escute bem, uma das coisas que Deus faz então, quando Ele te chama para descer, para te exaltar, é desenvolver intimidade. Uma outra coisa é liberar revelação. Tem informações acerca da sua vida que Deus vai te revelar só quando você ora. Sabe, tem segredos que Deus não vai revelar para quem não tem fome. Tem segredos que Deus só vai revelar para os famintos. Deus revela os seus segredos. Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Eu li aqui com vocês Salmo 25 esses tempos, onde a Bíblia fala: Deus revela, Deus confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Escuta bem, tem um segredo de Deus, que é específico para você, ok? E tem segredos que são gerais, mas Deus não vai revelar para qualquer um. Deus vai revelar só quando você descer e você amadurecer, sabe? Alguém me deu um testemunho hoje e disse que realmente, se Deus tivesse exaltado ele ou ela há um tempo atrás, essa pessoa não estaria pronta. Ela falou: se Deus tivesse me exaltado há um tempo atrás, eu reconheço que eu não estava pronto, não estava pronta, sabe? Mas Deus está falando que o que Ele vai te... eu estou sentindo o poder de Deus. O que Ele vai te dar é estável. O que Ele vai te dar é algo fundamentado. Você vai poder desfrutar de tudo sem ter o medo de se perder. Por quê? Porque no momento em que você desce, desenvolve intimidade com Deus, Ele te dá informação, Ele te dá força, Ele te dá sabedoria, sabe? E Ele te deixa bem conectado com Ele. E você não vai tomar decisão que não esteja de acordo com a vontade dEle. Você está vendo? Remindo os tempos, porque os dias são maus, e compreendendo em tudo qual seja a vontade do Senhor. Sabe? Quando Deus quer te exaltar, Ele te chama para estar mais próximo dEle em oração. Por isso que eu estou dando aqui, eu já falei duas vezes aqui. Eu já falei 2 vezes essa semana sobre oração. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado, vou falar de novo, 2 orações. Se você não ouviu, eu falei 2 vezes sobre oração. Por quê? Eu não estava entendendo. E hoje, nós vivemos um culto extraordinário, curas, revelações, coisas extraordinárias aconteceram, promessas e também cumprimento de promessas. Né? Coisa extraordinária, coisa do céu. Deus é bom. É só Deus para fazer essas coisas. Olha lá. Mas Deus me fez entender por que Ele me pediu para falar sobre oração e para dar atenção, e para nós darmos atenção à nossa vida de oração. Eu vou falar, porque na Terra, nesse momento, 2024, na Terra, nesse momento, Deus está movimentando para uma exaltação e para muito cumprimento de promessa. Sabe? Esse ano você vai ver pessoas que você jamais imaginou vindo para Jesus. Esse ano você vai ver pessoas que você jamais imaginou sendo usado poderosamente nos dons espirituais. Sabe? E eu creio que se você está aqui, Deus tem algo poderoso com você. Você está vendo? Você está ouvindo isso? Se você está aqui, Deus tem algo poderoso com você. Deus quer te exaltar. Porém, Ele te ama tanto que Ele não vai te exaltar se você não descer. Você pode ser um salvo. Você pode ser um salvo para a eternidade, mas não viver o chamado que Deus tem para você aqui nessa terra. São coisas diferentes. Coisas que se completam. Mas uma coisa é seu chamado aqui na terra, e uma coisa que está conectado a isso é a sua salvação para a eternidade. Tem pessoas que vão ser salvas, mas não vão viver chamado, infelizmente. Por quê? Porque nunca desceram e nunca aceitaram obedecer e nem renunciar. Sabe? Qual que é a sua dificuldade hoje? Você tem dificuldade em obedecer em relação a algum pecado? Algum pecado, sabe? Carnal? Algum pecado financeiro? Você já entendeu sobre o propósito de Deus em relação ao dinheiro? Você está tendo dificuldade de obedecer sobre isso? Sabe? Talvez o que está faltando é você obedecer em alguma área que Deus tem te orientado.
para vir uma exaltação genuína de Deus sobre você. Sabe, eu já falei isso com Deus algumas vezes, eu ficaria chateado se eu chegar no céu e eu ver que eu vivi muito aquém daquilo que Deus planejou para mim, tanto em caráter como em poder, tanto em obras como em relacionamento com Ele, sabe? Ontem Deus, no meio da oração, me paralisou e falou assim comigo: não tem como alguém em pecado continuar fluindo em um dom espiritual. Não. Da fonte divina, da fonte de Deus? Não. Ou é da mentalidade humana, ou é pior ainda do outro lado. Você está vendo? Mas quando nós nos entregamos, sabe? Nós não damos mais ouvidos aos falatórios inúteis, aos ataques do inimigo, até sutilmente, sabe? Mas se você não orar, se nós não orarmos, nós não vamos ter força suficiente para vencer os ataques que vêm contra nós. E por consequência, não vai ter exaltação de Deus. Você está vendo? Mas esta live para alguém se chama providência. Porque Deus está falando, você precisa descer mais em oração. Por quê? Deus vai te fortalecer a vencer o pecado. Deus vai te fortalecer a viver o propósito que Ele tem na sua vida. Deus vai te dar as revelações que você precisa. E Deus vai te dar os livramentos. Sabe? Eu não creio que alguém pode viver o propósito de Deus sem livramentos. Por quê? Porque quando você está vivendo o chamado, tem muitas armadilhas contra você. Tem muitos ataques, flechas contra você. Tem muitas armadilhas espirituais contra você. Tem muitos laços contra você. Então, se você quer viver chamado, precisa ter intimidade. Precisa andar com Deus para ter revelação de Deus. Para ter força de Deus e para ter os livramentos de Deus. Olha o que diz aqui também, Romanos no capítulo 8, e nós vamos orar, versículo 5. Deus quer exaltar muita gente aqui. Mas a pergunta para você não é sobre Deus. Com Deus está tudo certo, Deus já tem promessa. O estoque de milagre de Deus não termina. A questão não é se Deus vai fazer ou não. Deus já está falando que quer fazer na sua vida. Deus já está falando que vai te exaltar. Deus vai te exaltar com algum dom espiritual, com a sabedoria, com bons relacionamentos, restaurando seu casamento, ou com bênçãos financeiras também, com prosperidade espiritual, emocional, física, relacionamento. Deus vai fazer, eu declaro todo tipo de bênção já está liberada para você. Agora a pergunta é, você vai descer? Porque quando você desce, Deus te prepara para receber a bênção. O que significa descer? Passa tempo com Deus. Passa tempo lendo a palavra de Deus. Sabe, eu não estou sentindo. O dia que você não estiver sentindo, vai assim mesmo. Se um dia você não tiver nenhuma força para orar, chama o nome de Jesus. Faz o teste. Eu estou sem força para orar hoje. Para começar, quando você tem o Espírito Santo em você, até os seus pensamentos são orações. Mas se um dia, nesses 365 ou 66, dependendo do ano, se um dia desse você não tiver força para orar, sabe? Chama o nome de Jesus e fica conectado com Ele em pensamento. Sabe? Tem gente aqui que nem ora em línguas mais há um bom tempo. Né? Por quê? Fogo estranho veio e você foi na argumentação natural, bloqueou você. E Deus está falando que é o tempo de Deus restaurar sua comunhão com Ele. Sabe? Você está aqui na oração coletiva. E isso é muito bom, isso é bíblico. Você está aqui na oração coletiva, mas você precisa ter o seu relacionamento de intimidade com Deus. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Escuta bem. Romanos no capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Sabe? É triste de ver, mas tem pessoas que aceitam Jesus, ficam tanto tempo andando com Jesus,
mas ainda tem muita de carnalidade, de mentalidade carnal. E não, sabe, está deixando de crescer espiritualmente por causa de mentalidade carnal. E assim não pode agradar a Deus como Deus está esperando dessas pessoas. Mas eu creio que se você está aqui, você é diferente. E se tem algo para ajustar, sabe? O Espírito Santo vai convencer você. Sabe? O Espírito Santo vai incomodar você. Quando o Espírito Santo começa a incomodar alguém a respeito de um assunto e aquela pessoa endurece o coração, é mais difícil, né? Mas está vindo o poder de Deus agora. E esse poder de Deus está destruindo agora todo o mal. E o Espírito Santo está amolecendo o seu coração. Sabe? O meu objetivo nunca é convencer ninguém de nada. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Sabe? Se o seu coração estava endurecido a respeito de algo, a respeito às vezes de um pecado, ou de algo que Deus tem falado com você, que você sabe que é um assunto que te incomoda, sabe? Eu declaro esse poder de Deus sobre você, amolecendo o seu coração. Deus está dando sensibilidade espiritual para pessoas aqui. Por quê? Que bom que Deus não te exaltou antes. Que bom que Deus não nos exalta antes da hora. Por quê? Porque senão nós não estaríamos preparados. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui. Eu sei que tem coisa que às vezes é um desafio, mas é melhor você ouvir aqui, sabe? É melhor você ouvir aqui. Porque se Deus está falando, eu vou falar. Tem alguém aqui no nosso meio, você não mandou mensagem, você está aí. Você está aí. Só que numa área que você fica incomodado, até fica bravo e tem dificuldade de entender, é essa área que está te faltando para Deus trazer um fluir na sua vida. Para Deus trazer uma exaltação genuína na sua vida. Você não conhece o que é exaltação? Não? Você já ouviu falar? Mas tem uma exaltação que você ainda não conhece, que Deus quer liberar para você. Agora, tem alguém aqui, você está aí ouvindo. Deus está me dando uma sabedoria de falar. A área que mais te incomoda é essa área, eu vou falar, você está dando até uma legalidade por desobediência do inimigo ficar atacando você, atacando a sua vida e a sua família. Ai, não recebo essa palavra, né? Não recebo. Ok, eu só estou dando uma instrução que Deus está falando aqui. Quem sabe a exaltação de Deus, ela é sim para você, ela é real, ela é verdadeira. Deus já exaltou muita gente na Bíblia e exalta a gente até hoje. Mas talvez é o nosso coração endurecido que estava impedindo. Mas hoje Deus está quebrando todas as fortalezas. Deus está falando, obedece daquela área que você tem dificuldade. Obedece daquela área que você fica até bravo. Sabe? As pessoas quando não querem obedecer, elas acham um versículo que elas querem. Sabe? Acham o versículo que elas querem assim para embasar, para não obedecer. Não. Você tem que ver o que a palavra de Deus diz. Sabe? Se Deus quer exaltar alguém grandemente, Ele vai amassar essa pessoa grandemente. Por quê? Para te proteger. Para tirar você dessa carnalidade. Por exemplo, se Deus quer te exaltar na área financeira, Ele vai te chamar para ser muito generoso, para ser liberal nessa área, porque essa área é uma área que mais tem falta de entendimento e que Satanás se aproveita dessa falta de entendimento. Tem coisa que não é demônio não, mas ele se aproveita. Agora, tem coisa que é uma fraqueza e uma mentalidade carnal. Na fraqueza delas, como eu digo sempre, né? A fraqueza delas, as pessoas agem de determinada maneira. E o pior, quando a pessoa não quer entender sobre algo, não quer obedecer sobre algo, ela vai ficar bloqueada. E tudo que falar não vai resolver. Se não for o Espírito Santo, sabe? Vai ficar aquele bloqueio, sabe? E só pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque já cauterizou o coração. Deus já falou várias vezes e a pessoa não obedeceu. Então naquela área vai ter dificuldade do Espírito Santo penetrar. Você está vendo? Olha que live da exaltação de Deus, hein? Né? Aí
vai ficar limitado quando alguém não aceita a instrução de Deus. Se eu também não aceitar alguma instrução de Deus, eu vou ficar limitado dentro do plano de Deus para mim. Você está vendo? Mas eu creio que você não quer ficar limitado. Eu creio que você quer viver a plenitude do que Deus tem para você. Então obedece principalmente naquelas áreas que você não quer. Tem lugares que você às vezes não quer ir, mas se Deus está te chamando para ir, você vai. Tem coisas que você não quer fazer, mas você sabe que aquilo é de Deus para você fazer, é bíblico você fazer, então faça. Sabe? Um dos discípulos de Jesus falou, Jesus na verdade falou para um dos seus discípulos, sabe? Um dia vão levar vocês para um lugar que vocês não querem ir, sabe? E às vezes, nossa geração, por enquanto, ainda não vai ser aquela morte literal, né? Mas é uma morte para o seu próprio entendimento. Para você viver uma mentalidade celestial de verdade. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Quando Deus quer te exaltar, Ele te chama para descer. Eu vi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas aqui que vão ser reconhecidas publicamente. Tem pessoas que vão ser, na verdade a palavra é oficialmente. Tem pessoas que vão ser reconhecidas aqui oficialmente de algo que você tem feito, algo bom. Deus vai reconhecer você. Uma vez eu estava num culto e Deus falou comigo algo extraordinário. Deus falou comigo, Deus me revelou quem era e falou, você não tem uma certa qualificação. Deus me revelou qual era a qualificação. E lá dentro da sua empresa tem alguém que já está te vendo diferente. E Deus vai trazer uma promoção no seu trabalho. Porque aquela qualificação você não tem. Mas Deus está liberando graça e poder agora. E Deus falou comigo sobre aquilo muitas vezes. Deus falou comigo assim, que às vezes está programado algo ruim para acontecer na vida de uma pessoa. Mas quando ela recebe uma palavra de Deus, quando ela recebe uma palavra direcionada na unção de Deus, Deus muda até uma coisa ruim que acontecer. Hoje mesmo Deus me deu uma palavra para uma pessoa bem próxima de nós, especial demais. Muito especial, preciosa. Deus falou comigo, fala que eu vou visitar o ventre dela e ela vai dar luz ao filho. Eu liberei a palavra. No final do culto, uma outra irmã tinha dado a mesma palavra por esses dias mesmo para ela. E Deus falou comigo, estava programado para ela, quando você recebe uma palavra direcionada, tem livramento. Estava programado para ela uma gravidez complicada. Mas Deus está falando, fala que eu estou visitando o ventre dela, ela vai dar luz a um filho e vai ter uma gravidez tranquila, em nome de Jesus. Você vê? Essa live se chama providência para alguém que está aqui. Porque Deus, Ele está querendo que você obedeça para te livrar de problemas desnecessários. Tem problema que é necessário e você precisa enfrentar. E tem problema que é desnecessário e você está passando só porque estava na desobediência. Você está vendo? Mas até o tempo da desobediência, Deus vai usar para uma experiência, para uma coisa boa, para te amadurecer, para te fazer crescer, para te abençoar e para te exaltar. Sabe? Obedeça especialmente naquela área que você não quer, se Deus está te direcionando para isso. Porque também Deus é ciumento. Tem vezes que a gente quer se conectar com alguém ou quer fazer alguma coisa e Deus não deixa. E agora tem vezes também que nosso coração está endurecido a respeito de algo específico. Por quê? Por causa do histórico, porque o inimigo armou bem armado, porque realmente foi fraqueza de alguém, sabe? E aí Deus vai precisar o quê? Quando você desce, Ele vai te preparar para você obedecer e Ele te exaltar. Você está ouvindo? Nós vamos orar. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus é poderosa, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. É um tempo de exaltação aqui. Escreve aqui agora. Agora que Deus já te apertou bem, né? Agora que Deus apertou e tudo que estava solto, que estava meio fora do lugar, escreve aí, é o tempo da exaltação de Deus. Fala assim, Deus está me chamando para ter intimidade com Ele, porque é o tempo da exaltação de Deus na minha vida. Eu declaro agora o poder de Deus do alto da cabeça até a planta dos pés sobre a Laura, em nome de Jesus. Pai, libera a sua unção, o seu poder agora. Eu declaro a boa mão de Deus sobre a sua filha, Alexandra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem o seu pedido de oração, sabe? Vai colocando aí, eu tenho meu pedido de oração. Escuta bem, Deus está te chamando para ter intimidade com Ele. Olha lá, Marana Guiar, glória a Deus. Por quê? Porque já tem uma exaltação programada.
sabe? Deus me deu uma palavra e falou assim, sabe? Fala que eu vou exaltar. Mas também explica da importância de ter intimidade, de ter relacionamento. Muitas promessas que Deus fez comigo, eu nem estava atrás de procurar promessa, não. Eu comecei a ter uma paixão, me senti atraído, um amor, um fogo queimando no meu coração por passar tempo com Deus. Eu só estava passando tempo com Deus e Deus começou a me revelar promessas que na verdade Ele já tinha para a minha vida. Sabe? Quem sabe Deus não permitiu você ter esse problema emocional por enquanto? Para você estar mais acessível a receber dele, a passar tempo com ele, a valorizar a presença dele. Tem pessoas aqui que Deus permitiu você ter um problema emocional para acessar seu coração. Deus permitiu você ter um problema emocional para você, sabe, está em uma debilidade. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade com você. Você precisa considerar que até isso é providência de Deus, é preparação de Deus, porque Deus te trouxe aqui para liberar a palavra. Tem um tempo de exaltação. Tem um tempo de exaltação. Olha lá, ontem tivemos um livramento de acidentes. Glória a Deus. Deus é bom. Olha lá, obrigado a Deus. Glória a Deus, Thaís. Ela escreveu, né? Obrigado a Deus. Rose, glória a Deus. Renata, cheia de gratidão em nome de Jesus Cristo. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Olha o que Deus está me dando aqui. Isso aqui não é sempre. Na área em que você obedecer, Deus vai liberar 100 vezes mais. Escuta bem, isso aqui não é profetada, não. Escuta aqui que Deus está falando com você aí. Olha lá, Gênesis 26, 100 por 1, tá? Na área que você obedecer, Deus vai te dar 100 vezes mais. Sabe? 100 vezes mais de poder, 100 vezes mais de unção e 100 vezes mais na área que Deus te chamar para obedecer. Eu não vou falar para não deixar os crentes desfocados. Vou ajudar você, tá bom? Mas tem uma grande prosperidade chegando para pessoas que estão aqui. E se Deus te chamar para obedecer em algo, obedeça. Porque tem 100 vezes mais chegando. Tem 100 vezes mais chegando. Tem 100 vezes mais chegando sobre a sua vida. Sabe? Deus... Eu vou falar. Tem uma bênção financeira extraordinária reservada para alguém que está aqui. Mas está bloqueado. Por quê? Porque não está obedecendo nessa área. Porque não está obedecendo nessa área. Eu vou falar, mas se Deus te trouxe aqui, essa live se chama providência. Se chama exaltação de Deus. Deus vai te exaltar nessa área que você não quer obedecer já há muito tempo. Você está ouvindo? Essa palavra é para mim? É para você. E é para mim também. Você está ouvindo? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor proteja o nosso coração. Olha lá, é comigo, olha lá. Olha lá. Essa aí foi corajosa, escreveu é comigo. Glória a Deus. Ela, eu recebo. Quando você decide renunciar e obedecer na área que você não quer, mas quer a vontade de Deus, às vezes Deus permite essas coisas. Quando você decide obedecer na área que você não quer, mas é de Deus, sabe? Deus vai vir com uma exaltação, Deus vai vir com o extraordinário. Por quê? Porque na verdade Ele já tinha isso reservado para você. E o inimigo estava com um bloqueio, o inimigo estava com a falta de entendimento, um laço na mente, sabe? Para tentar atrapalhar o que Deus já tem para você. Então o que vai acontecer? Na obediência, a promessa é liberada. Você vê, eu já falei sobre isso aqui várias vezes. O Espírito Santo vai te convencer, vai ministrar no seu coração. Deus... Por que eu também ministro essa palavra? Uma vez Deus falou comigo, me mostrou uma visão e um sonho. Que nas áreas que a pessoa não obedece, ela dá legalidade para o inimigo agir. E às vezes ele ataca aquela área mesmo, e às vezes ele ataca outras áreas para deixar a pessoa desnorteada. Você está vendo? Você está vendo? Vamos orar. Deus está te dando livramento. Deus está preparando tudo. Fique em paz. Se está precisando ajustar algo, nas próximas semanas, Deus vai te ajustar, talvez hoje, nos próximos dias, Deus vai te ajudando a colocar as coisas no lugar.
sabe? Fique em paz, não fica pressionado também assim, sabe? Você não deve se acomodar, mas também não deve ficar desesperado. Deve orar. Deus vai te ajudar a você obedecer onde está precisando. Se é um papel de um casamento, se é algo relacionado a dinheiro, Deus quer que você obedeça em relação ao dinheiro. Se é algo em um relacionamento, até de amizade, ou relacionamento íntimo, Deus vai te direcionar, fique em paz. O que você não pode é só falar assim, não vai dar nada não. Aí, nessa aí, sabe? Nessa aí Deus podia te livrar de muito problema desnecessário. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor quer exaltar muitas pessoas esse ano. Cobre essa oração com teu sangue. Ajuda cada um que precisa entender. Espírito Santo, protege essas palavras agora, em nome de Jesus, e cubra com teu sangue essa oração de ponta a ponta. Venha com a proteção nessas palavras em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor quer exaltar muitas pessoas esse ano. Então nos ensina a orar, nos ajuda a descer. Quando nós descemos e oramos, o Senhor nos prepara, o Senhor nos dá o poder, o Senhor nos dá as palavras, o Senhor nos dá as informações que nós precisamos e o Senhor também nos dá os livramentos. Pai, nos ajuda a desfrutar, a amar a sua presença. Nos ajuda a entender que nós estamos nessa terra por um propósito maior. Pai, nos ajuda a ter um coração amolecido, um coração sensível à sua vontade. Pai, nos perdoa às vezes que nós erramos em coisas que o Senhor queria que nós fizéssemos. Pai, mas a sua palavra diz que o Senhor pode remir os tempos. Pai, tem pessoas aqui que perderam oportunidades. Eu peço que o Senhor traga de volta oportunidades perdidas. Eu peço que o Senhor traga oportunidades de acertar as coisas diante do Senhor também. Pai, eu peço que o Senhor venha ajudar, ajustar a cada um de nós que estamos aqui. Pai, nós precisamos. Daniel orou por identificação. Daniel, ele não se contaminou, Pai. Ele não se contaminou com os manjares do rei, com a cultura daquele mundo naquele momento. Mas ele foi influenciado apenas pela tua palavra e pelo teu Espírito. E ele mesmo sendo alguém justo, como a tua palavra diz também lá em Ezequiel, ele se identificou com o pecado do povo. E nesse momento, pela sua graça, pela sua misericórdia, quem sou eu diante do Senhor? Eu não sou nada se não for sua misericórdia e sua graça. Mas eu peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações, e me apresento diante do Senhor agora, intercedendo por cada um que está aqui. Pai, se é uma falta de entendimento, se é uma fortaleza mental que às vezes nós enfrentamos, cada um de nós enfrentamos. Pai, eu oro agora por esse povo que o Senhor tem colocado aqui. Eu oro agora por cada um que está aqui fazendo parte dessa oração agora. Pai, e assim como Daniel fez, eu também faço. Eu peço perdão pelos muitos pecados de pessoas que estão aqui. Eu peço perdão, eu sou voz do Senhor agora, para pedir perdão por todos os nossos pecados. E eu peço que o Senhor venha, assim como Daniel, o Senhor disse para ele, agora quando nós estamos orando, eu peço que o Senhor venha rapidamente, assim como a tua palavra também diz, rapidamente veio Gabriel. Eu peço que o Senhor venha liberar as palavras, peço que o Senhor venha liberar a sabedoria, a inteligência e o poder que cada um aqui precisa em nome de Jesus. Essa oração eu estou baseando em Daniel 9. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está vindo com a sabedoria, com a inteligência e com o poder, com as forças que você precisa. Porque tem gente aqui que já estava pensando em desistir, porque bateu um cansaço, sabe? Um abatimento veio sobre você, sabe? Mas Deus está te enchendo agora de força, de poder, de fortaleza, essa fortaleza boa, fortaleza do Espírito de Deus. Deus está te fortalecendo para você caminhar em frente. Sabe, é chato quando Deus nos corrige. Em Hebreus 12 fala que, sabe, quando Deus nos corrige, a princípio parece que não é coisa boa, mas no final vai ter algum fruto bom. Sabe? Quando Deus nos corrige, sabe, eu sei que é ruim, às vezes incomoda, né? Às vezes incomoda, e em outros casos, pior ainda, tem pessoa que corrige fora de orientação de Deus, né? Ser corrigido por Deus é bom, não é ruim não. Eu já estou
tenho sido corrigido por muitas vezes, em sonho, em visão, em palavra, em todo tipo de coisa. Mas também tem vezes que tentam corrigir para dar uma, né? Mas você precisa o quê? Discernimento. Né? Se você não tem intimidade, aí você vai ficar vendido no lance, sabe? Qualquer tipo de coisa está entrando na sua cabeça. Né? Mas fiel é Deus, que não nos deixa enganado, não nos deixa na vergonha e sempre nos corrige para nos abençoar. Sabe? Eu vou falar. Aqui não tem nada programado. Tem alguém aqui que recebeu uma correção nessa oração. E algumas orações têm sido de correção esses dias. Mas sabe por que Deus está te corrigindo? Porque tem uma exaltação de Deus para a sua vida. Sabe? Quantas pessoas aqui já não oram mais, já não jejuam mais, e Deus não quer uma religiosidade. Eu vou orar e vou jejuar para ser exaltado por Deus. Não, não é isso não. Deus quer que você redescubra a intimidade com Ele. Deus quer que alguns descubram pela primeira vez, e outros redescubram o prazer de ter intimidade com Ele. Sabe, eu tenho falado esses dias, Deus, eu vou deixar gravado umas orações, porque no período da manhã, né, eu tenho entrado ao vivo. Eu quero tirar o melhor tempo do meu dia para passar com o Senhor. Passando o tempo com o Senhor, eu não pedia nada, e Ele começava a me fazer promessas. E depois um dia, Deus precisou de muitos anos para falar comigo. Não é pecado pedir, você pode pedir. Eu lia na Bíblia que tinha que pedir, né? Mas é uma espécie de uma falta de entendimento que eu estava na época. Eu tinha tanto prazer de estar na presença dele, né? E ele começava a me fazer promessas. Eu falei, Deus, eu nem estou pedindo, mas o Senhor está falando amém. E depois começou a me dar mais entendimento de qual é o propósito disso. Se pedires alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, acontecerá. Por quê? Porque quando Deus revela, é que existe um propósito maior sobre isso. Você está vendo? Tem uma exaltação tão grande aqui na vida de alguém. E Deus não quer saber a sua idade. Deus não quer saber o que te aconteceu, não. O que Ele está dizendo é, se você descer na oração e ficar mais sensível, só de você estar ouvindo aqui agora, Deus já está trabalhando no seu coração, está dando sensibilidade, está agindo de forma que você vai descobrir ao longo dos dias. Deus quer que você fique mais sensível, porque tem uma exaltação de Deus sobre a sua vida. Tem uma exaltação de Deus, tem cumprimento de promessa, tem coisa extraordinária. Agora, Ele está te chamando para essa intimidade, sabe? Está andando no carro e está conectado com Deus. Um dia Deus falou comigo, muda o caminho que você vai hoje. Sabe? E depois eu percebi, era um livramento. Né? Por quê? Você não vai viver a exaltação de Deus sem oração. Por quê? Sem intimidade com Deus, eu quero dizer. Por quê? Senão você não vai ter força. Senão você não vai ter as revelações que você precisa. E se você quiser viver exaltação sem revelação, não tem como. Porque o mundo espiritual é cheio de laços, cheio de armadilha, para você achar até que está errado quando você está vivendo algo que Deus tem para você. Como você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? E se você está certo ou está errado? Se você ora. Deus me permitiu passar por cada uma já. Sabe? Eu falei, Deus, o negócio está sério. O que está acontecendo? E depois eu pude entender que até isso foi providência de Deus. Até as suas maiores batalhas é providência de Deus. Porque tem uma exaltação de Deus programada para você. Mas só quem renuncia ao pecado, só quem permanece na obediência e na intimidade é que vai viver a exaltação de Deus. E eu creio que se você está aqui até essa hora, e até você que vai pegar gravado, está numa oração dessa, sabe? É porque Deus tem uma exaltação para a sua vida. Não é normal você estar até aqui agora, eu estou falando tranquilo, você está até aqui agora ouvindo, é porque a unção está te atraindo. Sabe? Não sou eu, não. A unção está te atraindo para cá. Por quê? Porque tem uma exaltação de Deus para a sua vida. Escreve aí, tem uma exaltação de Deus para a minha vida. Fala assim, Deus está me chamando para descer, para obedecer, para renunciar, porque tem uma exaltação de Deus na minha vida. Eu vou falar de novo. Deus está te chamando para obedecer, para renunciar ao pecado, para renunciar àquilo que você quer também, para viver o querer de Deus. Por quê? Porque tem uma exaltação de Deus para a sua vida. Você está ouvindo? Ele vai adiante de você. Ele vai adiante de você.
Alguém vai receber. Ele vai adiante de você. Ele vai adiante de você. Quem está no culto já sabe, né? Ele vai adiante de você. Sabe? Ele vai adiante de você preparando tudo. Ele vai adiante de você destruindo os portões de bronze. Olha lá, endireitando os caminhos tortos. Olha lá, despedaçando os ferrolhos de ferro. Porque no mundo espiritual tem um sensor de presença. Você sabia? Quando você chega, a porta está fechada, mas é porta de Deus para você? É porta de Deus para você fluir poderosamente num dom espiritual? É porta de Deus para te abençoar em algo? A porta está fechada, mas é porta de Deus para você? O mundo espiritual tem sensor de presença. Quando você chega, sabe? Opa, aqui tem a presença. A porta abre automaticamente, sabe? Lá em Atos 12, quando Pedro foi liberto da prisão, a igreja orava por ele, sabe? E o anjo desceu e começou a ir adiante dele, sabe? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem um anjo que vai na sua frente. Você acha que está sozinho? Quando você entra lá no seu local de trabalho, aquele local conturbado, Deus está palestrando com alguém. Deus está falando, ó, vai um anjo na sua frente, você não está sozinha não. Sabe? Você não está sozinho não. Vai um anjo na sua frente, eu irei adiante de ti. Ó, darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe? Tem o mais alto cargo. Para alguém aqui, ó, eu vou falar. Tem o mais alto cargo. Tem o mais alto cargo. Tem o mais alto cargo no seu trabalho que Deus vai te colocar. Sabe? E ninguém vai entender. Por quê? Porque é uma exaltação de Deus na sua vida. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui. Eu sei quem que é. Eu vou falar. Mas eu vou falar só para ela. Tem alguém aqui que Deus vai exaltar no mais alto cargo. Pega pela fé você também. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Se isso é para você, se você sente que é para você, recebe para você também. Mas se não é para você, sai fora disso. Vive o que Deus tem para você. Sabe, José foi o segundo. Daniel também não foi o primeiro. Eu não preciso ser o primeiro, a não ser que Deus quer que eu seja o primeiro em algo. Agora, tem alguém aqui que Deus vai te exaltar. E eu vou dar um detalhe aqui para você saber que é com você. As pessoas não estão aceitando a sua liderança no seu trabalho. Isso já tem algum tempo. Mas Deus manda te dizer que Deus vai te exaltar na mais alta posição que você poderia chegar nessa função que você está. Você está vendo? É uma exaltação de Deus. Então o que você faz? Continua passando tempo com Deus. Continua na palavra de Deus. Não fica se inclinando para a mentalidade carnal. A mentalidade carnal quer que você vai revidar. A mentalidade carnal quer que você age de outras formas. Não, você pode agir firme. Tem que agir firme, tem. Mas tem que ser justo, tem que ser correto. Porque tem uma exaltação de Deus para você. Você está ouvindo? Pega do começo essa oração que eu creio que vai ser especial para pessoas aqui. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. E eu peço que o Senhor continue fortalecendo a cada um. Pai, nos livra do orgulho, nos livra da soberba e continua preparando o nosso coração para uma grande exaltação que Deus vai trazer. Deus vai exaltar pessoas aqui, mas se você ficar orgulhoso e soberbo, Deus pode jogar lá para baixo de novo. Ele te ama tanto que Ele pode jogar lá para baixo de novo. Você está vendo? Então, reconheça que foi Deus, anda numa postura e está tudo bem. Anda numa postura e está tudo bem, mas entenda que existe um propósito maior, que tudo foi em favor de Deus. É isso, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar 2 instruções poderosíssimas, onde eu estou falando sobre a importância da oração e vai ser especial. Aqui no primeiro comentário fixado, também vou deixar o link do grupo no canal. É mais uma forma de comunicação. Amanhã eu vou estar respondendo as mensagens que vocês estão mandando, tá bom?
Então eu creio que vai ser muito, muito especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá.